existem 3 outras filhas pavorosas da Filáusia. São os chamados pecados gerais, ou seja, as doenças primárias. As 3 doenças que são descendentes diretas da Filáusia. São exatamente as doenças com as quais o demônio tentou Jesus no deserto. Quais são as 3 tentações que Jesus teve de enfrentar no deserto? Primeira tentação. O diabo disse assim para Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Esta é a primeira tentação. A tentação da gula. O nome em português é gula. Eu gosto de chamar com outro nome, que parece quase um nome de remédio, mas o nome em grego é gastrimargia. O que quer dizer gastrimargia? Né? Gastrimargia quer dizer a loucura do estômago. É a loucura do estômago. Procurar a felicidade no prazer de comer, 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 comer. Vejam como a gente pode notar que no pecado da gula existe, na gastrimargia, existe exatamente essa tendência da filáusia, de autodestruição. Todo mundo gosta de batata frita. Batata frita feita com gordura hidrogenada, então, é uma delícia. Beleza, ela fica sequinha, não fica encharcada de óleo, bonitinha, crocante. Uma beleza. Já ficou com fome agora? Batata frita com sal, alguma coisinha assim, né? Oh, beleza. Mas faz mal à saúde. Não somente porque tem colesterol, mas porque a gordura hidrogenada é um veneno. E nós gostamos. Então, vocês vejam como a gula, a loucura do estômago, nos conduz à morte. Quantas e quantas vezes os pacientes têm que ouvir dos médicos: olha, você tem que controlar a sua dieta, você está fazendo mal a você mesmo, você está acabando com sua saúde, olha a sua forma de se alimentar. Por que você, ao invés de comer batata frita com gordura hidrogenada, não come a batata cozida? É menos gostoso, né? Mas é mais sadio. Aqui no Mato Grosso, nós herdamos dos paulistas a mania de comer tudo refogado. É tudo refogado. O arroz, antes de fazer, é frito. A carne, antes de cozinhar, é frita. Tudo é frito antes. Beleza, fica mais gostoso, padre. Fica, não tem dúvida. Colesterol lá em cima. Gastrimargia. Primeira tentação de Jesus no deserto: a gula, a gastrimargia. A gula é a primeira filha da filáusia. Qual é a segunda filha? Vejam só o que é que o tentador diz para Jesus. Ele levou Jesus até a cidade santa, Jerusalém, e disse assim: se és filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te carregarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Olha só, o demônio gosta de citar a Escritura, né? Já a segunda vez que ele cita a Escritura. Essa é a versão de Mateus. Na versão de Lucas, essa tentação vem por último.
É uma questão de ordem. A ordem dos tratores não altera o tombar da terra, né? Essa tentação é a tentação da vanglória. Uma glória vazia. Joga-te daqui, de cima, faça o seu show, né? Mostra que você é o tal. Mostra que você tem poder, você tem a força, que você é especial. Ah, você é único. E assim nós caímos na vanglória. E a vanglória também nos destrói. Também ela nos destrói. Eu gosto de algumas poesias de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa não era católico, ele era gnóstico. Mas nem por isso a poesia dele deixa de ser boa. É só você saber com quem você está lidando. Uma pessoa um pouco negativa, depressivo, com tendência ao suicídio, etc, etc. Mas tem a genialidade da poesia. E uma das poesias de Fernando Pessoa, ele diz assim: eu já encontrei muita gente, não encontrei nunca quem tivesse levado porrada. Em que sentido? Que levou alguma decepção na vida, quem conseguiu, quem foi desiludido, quem se deu mal na vida. Não, são todos gênios. Ao meu redor só tem gênios. Eu sou o único que não dei certo na vida. O resto é tudo gênio. Ó vós gênios, meus irmãos. E ele ironicamente, certamente em algum lugar existe alguém que pensa de si mesmo e diz assim: tal coisa que eu vou fazer vai resolver os problemas do mundo. São gênios, mas são tantos que não podem ser todos gênios. Esse é o problema. Todo mundo se acha gênio, mas na verdade a grande maioria é medíocre. Nós somos medíocres e nos achamos gênios. Andamos nesse mundo como se fôssemos deuses, como se fôssemos especiais, únicos, irrepetíveis. Vejam como isso está em nós no dia a dia. Quer ver? Quando acontece alguma coisa ruim com você, você vai para Deus na sua oração e diz: por que eu, Senhor? E por que não? Você ouve todos os dias no jornal desgraças muito maiores do que a sua. Agora, veja o conceito que você tem de você mesmo. A desgraça pode passar na porta de todo mundo, na minha não, porque eu sou eu, né? Nós é outro papo, né? Claro, todos nós temos direito de espernear, né? Tem um escritor que costuma dizer isso em latim, né? Nós temos ius sperniandi, né? Direito de espernear. Todos nós temos direito de espernear. Ninguém gosta de sofrer. Eu só estou dizendo que nós temos um conceito muito elevado de nós mesmos. Na verdade, nós somos medíocres. Nós somos iguais aos outros. E esse conceito especial muitas vezes nos leva ao precipício. Joga-te daqui. Ou seja, não vai acontecer comigo. Quantas vezes a presunção produz os acidentes de carro? Andando a 140 por hora, um pneu pode estourar, o seu carro pode capotar. Mas comigo não vai acontecer. Isso acontece com os outros. É interessante como nós somos assim. Não pense que eu não estou sendo especialmente cruel com essa palestra, não. Eu só estou me descrevendo. Eu sou assim. Esse exemplo que eu tirei agora de
de andar a 140 por hora é porque hoje à tarde eu andei a 140. Eu vim de lá de Nobres, pela estrada de Acorizal, Guia, etc. Tá um tapete aquele asfalto lá, tá uma beleza. Vamos embora. Não tem caminhão. Vejam a nossa presunção, nós somos assim. Comigo não vai acontecer. Mas pode acontecer. Estou acusando para vocês o meu pecado. Nós nos achamos especiais. Novamente, a vanglória é uma filha da filáusia. É um amor desordenado de si contra si. Ou seja, eu me prezo tanto, eu me quero tanto bem, que eu sou especial. E essa presunção me leva ao precipício. E isso pode acontecer também ao contrário. Atenção, hein? Porque isso pode acontecer também de cabeça para baixo. Existem as pessoas que se acham especiais na bondade, mas existe também quem se acha especial da maldade. Tem um pregador pregando sobre o demônio, e aí de repente ele começa a rezar, pedindo a libertação. 20.000 pessoas ouvindo a palestra, e a fulana começa a manifestar o demônio ali. Não estou dizendo que o demônio não existe, existe. Não estou dizendo que o demônio não se manifesta. Mas a possessão demoníaca começa com a vaidade de se achar digno dela. É um fenômeno histérico. De 20.000 pessoas, se o capeta tiver que infernizar alguém, vai ser eu. Entendeu? No meio daquilo tudo, é comigo que ele vai atazanar. Porque a pessoa se acha muito especial, ao contrário, de forma negativa. Se acha a mais miserável de todas. Também aí é dar importância demais a você mesmo. Então a possessão muitas vezes começa com a pretensão vaidosa de ser digno dela. Porque você abre a porta nesse momento. Ao invés de nós simplesmente dizermos a respeito de nós mesmos: eu sou medíocre, eu sou igual aos outros, nem especialmente mal e nem especialmente bom. Eu sou tão medíocre que não consigo ser original nem nos meus pecados. Não consigo ser especial nem na minha maldade. Ter um conceito realista de si mesmo. Não se ter em conta de especial. Tem pessoas, porque vejam, gente, a vaidade nos conduz a uma certa psicose. Falta de contato com a realidade. Você entra numa sala, tem 2 pessoas ali no canto rindo. Estão falando de mim. Que nada. Mas o cara se acha tão especial que se tiver alguém fofocando, eu sou o assunto da fofoca. Eu estou aqui dando uma palestra, digo alguma coisa, uma pessoa sorri porque ela está lembrando de alguma coisa que aconteceu lá em casa. Ela sorri, eu digo, eu sou um gênio, veja só. Estou conseguindo tocar os corações. Entendem? É assim, nós nos achamos especiais. Primeira filha da filáusia, a gula, gastrimargia. A segunda, a vaidade ou vanglória, que tem um nome grego também. Cenodoxia, com C de cavalo e depois X. Cenodoxia. E qual é a terceira filha da filáusia? O demônio diz assim: mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua riqueza. Olha aqui, ó.
tutu, bereré, bufunfa, dinheiro, tá? Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua riqueza, e lhe disse: eu te darei tudo isso se caíres de joelho para me adorar. Vejam, a avareza, chamada em grego de filargíria. Filargíria quer dizer amor, amizade pelo dinheiro. Filargíria com G, tá? Filargíria. A filargíria, ela é também uma filha da filáusia, ou seja, querendo me salvar, eu me perco. Muitas vezes nós achamos que iremos alcançar segurança, paz e tranquilidade no acúmulo dos bens. Mas é justamente aí que nós nos precipitamos na desgraça. Os santos padres nos recordam que o salário da filargíria é o quê? O salário da filargíria é o medo. Fulano compra uma Ferrari. Como não tem muitas Ferraris circulando pelas ruas do Brasil, não é? Todo mundo fica de olho, o ladrão vai em cima. Mas vejam, por causa dessa sua filargíria, dizer, não, eu vou gastar esse dinheiro, vou ter esse carrão, a pessoa começa a ficar apavorada. Ela para no semáforo, já começa a olhar, vai para casa, dá 5 voltas no quarteirão, para ver se não tem alguém rondando, ela entrar em casa, finalmente aciona o botão da garagem para conseguir entrar. Alguém toca a campainha da casa, quem será? Por quê? Os santos padres nos dizem, vejam, só para esclarecer bem as coisas, tá? Ter dinheiro não é pecado. Se alguém aqui acha que ter dinheiro é pecado, por favor, eu vou livrar você dos seus pecados, você dá seu dinheiro para mim, viu? Que eu vou para casa feliz da vida, tá? Ter dinheiro não é pecado. Se você acha, eu estou recebendo dinheiro, tá? Ter dinheiro não é pecado. O problema não é ter dinheiro, o problema é a avareza. Ou seja, você fazer dos seus bens materiais a sua salvação, colocar neles a sua esperança. Eu tenho dinheiro, eu pago um guarda. Eu tenho dinheiro, eu ponho alarme. Eu tenho dinheiro, eu faço isso, faço aquilo. Mas, quanto mais a pessoa investe em segurança, mais apavorada ela fica, porque se ela eliminou o problema do ladrão, aí vem o problema da inflação, aí vem o problema do investimento mal feito, aí vem o problema, a pessoa fica atarantada, fica assombrada, literalmente, por um fantasma, o medo. Enquanto felizes os pobres, não tem que perder, mas felizes se depositaram em Deus a sua confiança e a sua esperança. Então ter dinheiro não é pecado, o problema é colocar a confiança no dinheiro, ao invés de colocar em Deus. Então vejam como estas 3 crias da filáusia, a gula, a vanglória e a avareza, destroem a nossa saúde espiritual e até a nossa vida. Essas tentações são elencadas no capítulo 4 do Evangelho de São Mateus. Se nós virarmos a página do Evangelho de São Mateus,
nós iremos encontrar no capítulo 6, 2 capítulos depois, as obras que a igreja propõe para a cura destas 3 doenças. Quais são? Para a cura da avareza, filargíria, a esmola. Jesus diz assim: tu, quando deres esmola, não saiba tua mão esquerda o que faz a direita, de modo que tua esmola fique escondida, e teu Pai que vê no escondido te dará recompensa. Desprendimento dos bens materiais. No mesmo capítulo 6, ele põe a cura para a vanglória. Qual é a cura para a vanglória? A oração. A cura para a minha vanglória é a glória dada a Deus. Eu me sinto muito glorioso, muito especial, na verdade eu não sou nada disso, eu preciso glorificar a Deus. Essa é a cura, essa é a obra que é necessário se fazer, rezar. Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos, eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. E aí Jesus nos ensina o Pai Nosso. Pai, santificado seja o teu nome. Glorificar a Deus. E a cura para a gula, Jesus coloca no jejum. Quando jejuardes, não fiques de rosto triste como os hipócritas. Eles se desfiguram o rosto para figurar aos outros que estão jejuando. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Então vejam, aqui nós temos a esmola, a oração e o jejum, que são as 3 práticas quaresmais que Nosso Senhor nos propõe, com uma cura para essas 3 doenças espirituais. Eu gostaria de colocar aqui, justamente, que vocês notassem a arquitetura destas doenças espirituais. Que da filáusia brotam a gula, a vanglória e a filargíria. E destas 3 nascem as outras. Ao todo, são 8 doenças espirituais. 8 doenças espirituais, mas a filáusia não entra nessa conta. Nós já vimos 3. Faltam outras 5. Mas essas outras 5, elas derivam exatamente dessas 3 doenças básicas. Não é? E os próprios santos padres nos recordam isso. Eles dizem assim, vou citar um santo padre chamado Evagrio. Evagrio Pôntico. Ele viveu no século IV. Entre os demônios que se opõem à prática da virtude, os primeiros que fazem guerra contra nós são aqueles que nós enfrentamos no apetite da voracidade, é a gula. Aqueles que inspiram em nós o amor pelo dinheiro, a avareza, e aqueles que provocam a glória humana, a vanglória. Vejam só, esses 3 males que são os básicos. Todos os outros vêm depois deles e recebem destes 3 males iniciais a sua força. Então, se você foi ferido por esses 3 males, você será de todos os outros. Ou seja, quais são os outros? Por exemplo, filho direto da gula é a luxúria, os pecados contra o sexo,
filho direto da vanglória é o orgulho. Mas vanglória e orgulho não são a mesma coisa? São parecidos, mas são diferentes. Nós iremos ver a diferença entre eles. Se você tira de uma pessoa, se você está querendo tirar da pessoa a comida, ou o sexo que ela quer realizar, ou o dinheiro que ela quer ter, ou a glória que ela pretende ter, se você tira esses ídolos, esses 3 males, ela pode reagir com raiva, e aí nasce a outra doença, a ira. Mas se ela alcançou essas 3 coisas, e elas não respondem ao desejo do coração, elas então sofrem de um outro mal, chamado tristeza. Vejam como tudo nasce desses 3 males. E se, ao longo do seu processo de luta espiritual contra esses 3 males, a pessoa perde a força e a esperança, ela sofre um outro mal chamado assídia. Talvez de toda essa lista, a assídia seja o mais misterioso, que as pessoas nunca ouviram falar. Assídia com C, tá? Assídia. Então vejam, esses são os 8 males, não é? Os 8 males: gula, avareza, vanglória, luxúria, orgulho, tristeza, ira e assídia. Todos derivados desses 3 males fundamentais. Preocupa não, esses são as 8 doenças fundamentais. Tem outras, porque as coisas, claro, né? É claro, pode vir outras coisas, por exemplo, o medo, não é? São doenças que vêm depois, mas calma, ficamos com as 8 por enquanto. Então, Evagrio diz assim: não é possível cair na mão do espírito de fornicação se já não se caiu no espírito da gula. É uma lei espiritual essa. Por mais magrinho que você seja, se você tem problema de luxúria, né? Saiba que você tem o problema da gula. Por mais magrinho que você seja. Não existe ninguém, ainda é Evagrio quem diz isso, não existe ninguém que seja perturbado pela cólera, pela ira, se antes não foi combatido por alguém ou por alguma coisa por causa de comidas, riquezas e glórias. Não é possível fugir ao demônio da tristeza se não se foi privado de todas essas coisas. Nem se fugirá ao orgulho. E aqui Evagrio lembra que o orgulho é a primeira doença que nasceu do diabo, porque o pecado de Satanás foi o orgulho, não é? Se antes não tiver extirpado o amor ao dinheiro, raiz de todos os males, pois, segundo Salomão, a pobreza faz com que o homem seja humilde. Aqui ele cita exatamente o livro dos Provérbios, capítulo 10, versículo 4. A pobreza nos faz humildes. O rico tende a ser orgulhoso. Em suma, é impossível que um homem se contraponha a um demônio se antes ele não foi ferido por estes 3 males fundamentais.
Aqueles 3 males com os quais Jesus foi tentado no deserto. Esses são os fundamentais. Esses são os primeiros. Por isso, são esses 3 pensamentos. Pensamentos maus. Gula, avareza e vanglória. São esses 3 pensamentos que o diabo propõe ao Salvador no momento da tentação. Primeiro, pedindo que as pedras se tornassem pão. Depois, prometendo o mundo, se caindo por terra, ele o adorasse. E em terceiro lugar, dizendo que se tivesse obedecido, seria glorificado. E se caindo do pináculo do templo, ele não sofreria nenhum dano com tal queda. Nosso Senhor, mostrando-se superior a tudo isto, comandou ao diabo que se retirasse. E nos ensinou assim, que não é possível expulsar o demônio se antes não desprezamos estes 3 pensamentos: gula, avareza e vanglória. Este é Evagrio Pontico, monge do século IV. Então vejam como é importante neste curso de doenças espirituais nós compreendermos que nós não estamos aqui para inventar um caminho para a nossa cura. Este caminho, ele já foi trilhado por uma numerosa multidão de santos e santas antes de nós. Tudo isso que eu estou ensinando nesse curso serve para diretores espirituais orientarem os seus dirigidos. Tudo isso serve para nós compreendermos que não basta você ir lá procurar o padre e se confessar. Quantas e quantas vezes você já se confessou dos mesmos pecados 300 vezes? Mas o que acontece? O pecado foi perdoado, mas a doença continua lá. O problema não é o pecado. O problema é a doença, a tendência para a maldade que está em nós. Então, meus queridos, essas 3 doenças fundamentais, estas 3 doenças básicas que estão na nossa alma e são filhas primogênitas da filáusia, são aquelas 3 que nós devemos primeiro combater. Por isso que a igreja, na sua sabedoria, na escola de santidade, que é o ano litúrgico, nos propõe o jejum, a esmola e a oração como remédios todos os anos. É extraordinário ver o quanto essas coisas que são bem antigas, que parecem irracionais, parecem coisas assim antiquadas, fora de moda, são na verdade caminho de santificação para todos nós. Se nós soubéssemos apreciar mais a riqueza extraordinária desses 2000 anos de tradição da Igreja Católica. Você não precisa, meu irmão, minha irmã, pegar um facão e abrir uma picada no mato para você inventar o seu caminho. O caminho já está inventado. Já está pavimentado, asfaltado bonitinho, pronto para você. Você recebe o mapa e vai. Qual é o mapa? A tradição da igreja. Os santos e santas que antes de nós trilharam esse caminho de luta espiritual. Esse nosso curso é um curso de luta espiritual. Esse curso quer ser, em primeiro lugar, um curso para que você se examine e comece a ver a necessidade de lutar contra as suas doenças espirituais. Mas quer ser também um instrumento para diretores espirituais, pessoas que se dedicam ao atendimento do SOS, pessoas que se dedicam à necessidade de ter que aconselhar as pessoas. Uma das maiores dificuldades que eu encontrei no início do meu sacerdócio foi justamente isso. Por incrível que pareça, eu estudei
na melhor universidade de teologia da Igreja Católica, a Universidade Gregoriana, mas não recebi uma aula, nenhuma, para ser diretor espiritual. Eu cheguei a padre, os meus primeiros anos no confessionário, eu ia no rumo. Vamos tentar isso daqui. E dava um conselho. Mas é necessário que o povo de Deus não seja usado como cobaia, para que a gente vá simplesmente no bom senso. Outros já trilharam o caminho antes de nós. Vamos aprender da tradição da igreja. Vamos aprender a cura espiritual de outros que se santificaram. Então, por isso, esse curso é importantíssimo para seminaristas e diretores espirituais. Não é? Então, principalmente as pessoas que seguem esse curso através da internet, saibam, divulguem o site, não é? Para que as pessoas, principalmente os seminaristas e padres jovens, tenham acesso a uma formação substancial, para que o povo de Deus encontre numerosos médicos que saibam o caminho da cura que a igreja tem para nos propor. Obrigado.